Se você acha que saneamento básico é apenas ter água potável em casa e coleta de esgoto, você está meio certo. Porque quando olhar ao redor vai perceber que o que completa o saneamento é o tratamento desse esgoto, que quando preterido causa sérios problemas ambientais. Para falar sobre esse assunto, nós estamos hoje com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Edson, bem-vindo. Obrigado, Piotr. Por que as pessoas têm a concepção, e evidentemente que eu estou falando da maior parte delas, dada a realidade brasileira, que o saneamento termina quando a água chega e, sobretudo, quando tira o esgoto da frente da casa dela? Mas ela atravessa diariamente ou percorre lugares onde o rio, o manancial, o córrego, seja lá o que for, esses todos estão poluídos. Por que não há uma ligação de uma coisa com a outra? É um problema de educação ambiental no sentido mais amplo da expressão? É a nossa cultura que imagina que desde que se afaste o lixo e o problema da porta da minha casa, o problema acabou? Nós temos uma desinformação generalizada do povo brasileiro com relação à parte sanitária do país. Uhum. Existem milhares de pessoas que têm somente água tratada na sua casa, que nem sabem que deveria existir uma rede de coleta de esgoto na rua. Muita gente confunde a rede de água com rede de esgoto, por mais incrível que seja. Até jornalistas me perguntam como deveria ser um sistema completo. Então eu tenho que explicar que você tem uma rede de água na rua e uma outra rede de coleta de esgoto, que aí sim deveria conduzir esses esgotos para uma estação de tratamento. Uhum. Então, não é só o brasileiro simples, o brasileiro comum, que mora na periferia de uma cidade ou que mora na área rural. Mesmo formadores de opinião não têm uma ideia completa do que seja saneamento. Então, é muito comum eu ter que explicar até para jornalistas como deveria funcionar na sua cidade. Então, é uma desinformação, ela é generalizada. A lógica do tratamento, que o esgoto não é só coleta, é tratamento, é isso que chega, inclusive, em quem, por exemplo, não deveria ter essa dúvida? Exatamente. Primeiro que houve uma prioridade absoluta para a água potável. Quer dizer, o que se fez no Brasil foi levar água potável, que é o indicador que mais avançou historicamente no Brasil. Ainda não está maravilhoso, mas foi o que mais andou dos anos 70 para cá. O esgoto ficou esquecido. Então, muitas cidades se preocuparam só em coletar, outras nem isso, e o que mais ficou atrasado foi o tratamento do esgoto. Quer dizer, muitas cidades coletam o esgoto, afastam da casa do cidadão e jogam no primeiro córrego, no primeiro rio. Edson, por que as pessoas, você tem uma ideia de tanto tempo já à frente do Trata Brasil e palestrando e discutindo o assunto, por que as pessoas, independentemente da classe social, estou falando da maioria, sim, a maioria da classe A, a maioria da classe sim, B, C, D e E, acha que é normal um rio receber toda aquela carga de esgoto in natura, ou seja, sem nenhum tratamento, e o rio ser naturalmente poluído no Brasil? As pessoas não se preocupam com isso. Aquele impacto visual é só no momento em que ela está olhando para o rio. Até nesses debates que eu tenho ido com essa questão da falta de água, eu tenho ouvido coisas muito interessantes, né? O brasileiro tem o hábito de construir a casa de costas para o rio. Enquanto um americano, uma pessoa do primeiro mundo, constrói a casa de frente para o rio. Faz toda a diferença. Quando você mora de frente para o rio, você cuida do rio, ele é o seu quintal. Quando você constrói a casa de costas para o rio, ele é o lixo, o resíduo, aquilo que não te interessa mais, você põe no fundo da sua casa. Então a gente se construiu na beira, né, a história da construção imobiliária no Brasil é na beira dos rios, né, começou historicamente a ocupação das cidades pelos rios, mas sempre de costa. Então o rio sempre foi visto como aquilo que leva o que eu não quero embora, seja o lixo, seja o esgoto. Isso até hoje, Piotr, no século XXI, nós ainda carregamos os resultados dessa forma de pensar, que o rio é um problema. Se você olhar o crescimento da cidade, São Paulo, por exemplo, por que os rios foram todos sendo modificados, foram sendo cobertos? Porque o rio era um problema. Para expandir a cidade, o rio era um problema. O rio enche, então ele é um problema. O rio ele é muito sinuoso, é um problema. Então vamos esticar os rios, vamos cobrir os rios.
Então, nós crescemos vendo o rio como um problema. Diferente de uma pessoa que mora no interior do estado, que pescava no rio. Essa história para nós é muito distante. Nós nunca tivemos isso. Se você pegar hoje, quem passou por isso? Pessoas que têm 60 anos para frente. Às vezes a gente tem gerações e gerações que nasceram sem usufruir dos benefícios de um rio limpo. Então isso para nós não causa nenhum problema, não causa espanto, e a gente continua achando que o rio é uma coisa que serve para levar nossos problemas para outras cidades. Mas como é que o sujeito acha graça quando ele vai para o exterior ou vê fotos do Caribe limpo e não espera a mesma coisa quando ele vai, sei lá, a uma região de praia no nordeste do país, para dizer que nós temos climas semelhantes, ou mesmo que vá à Baía da Guanabara, no Rio, talvez a Coqueluche, número 1 do país ainda, e acha natural aquilo estar sendo poluído? Ele acha natural pular o esgoto quando ele está na praia. Aliás, o dia foi bom ou ruim na praia, se fez sol ou não, mas se ele pular o esgoto com chuva, sem chuva, isso não é um problema. Isso está embutido na cabeça do brasileiro já. Quer dizer, ele não se incomoda. E no máximo, sabe o que ele faz? Ele pega o carro e vai para outra praia. Esse é um fenômeno que nós estamos assistindo hoje no Nordeste inteiro. A gente corre o risco de transformar toda essa beleza do litoral, se permanecer essa lógica de quando tem problema aqui eu me afasto 20 quilômetros ou 10 quilômetros e vou buscando, e aí cria um novo problema, porque de novo eu estruturo aquele novo lugar com a mesma regra de antes, ou seja, sem se preocupar com saneamento. A gente corre o risco de contaminar o litoral brasileiro inteiro dessa maneira? Sem dúvida, já estamos contaminando. Não está havendo uma mudança de paradigma quando se abre uma nova frente turística em algum lugar? O saneamento continua sendo a última das infraestruturas a serem construídas nessas novas cidades. Mas o problema está no planejamento da prefeitura, na falta de financiamento para que isso seja incluído no projeto, na falta de lei que obriga que isso esteja no projeto. Onde é que está o problema maior? O problema é foco, Piotr. O foco das prefeituras tem sido primeiro a expansão imobiliária, arrecadar em PTU. Depois a gente vê que infraestrutura a gente precisa. Dificilmente você encontra uma cidade que só permite o registro de um novo imóvel se houver saneamento. Não é essa a preocupação. A construtora compra o terreno, constrói os apartamentos ou as casas, leva água, porque sem água não tem, e constrói uma fossa no fundo do condomínio. Isso é padrão. Estou dizendo nessas cidades turísticas, né? Logicamente que numa cidade onde a rede já está construída, isso acontece menos. Fossa é depósito de esgoto in natura. Exatamente. Fossa é aquele reservatório enterrado, você vai jogando a fossa lá, os resíduos lá... A lógica lá... do tratamento não chegou. Ou seja, não chegou, não há essa preocupação, com raras exceções. A questão legal hoje não imputa ao novo empreendedor imobiliário que ele seja obrigado a colocar o saneamento? Não, você tem uma lei, existe uma lei do saneamento, existe uma obrigatoriedade na lei que as cidades façam os planos municipais de saneamento, que foi colocado na lei justamente para tentar paralisar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o plano municipal é a oportunidade que a cidade tem de rediscutir seu futuro sanitário. Então, a lei obriga que tenha os 4 serviços, assim, água, esgoto, lixo e a drenagem. Então, ele é bem amplo. A cidade tem que discutir, então, se ela vai crescer, para onde ela vai crescer, justamente para que o saneamento chegue antes. Então, nós vamos construir um novo bairro, então o saneamento tem que chegar primeiro nesse condomínio, e não por último, como é o que acontece hoje. O que vem acontecendo? Esse prazo, que era 2010, foi para 2013, agora a Presidência da República deu mais 2 anos, então, com isso, aqueles pontos mais relevantes da lei, que eram as datas que limitavam essa facilidade que o município tem de não cumprir, esses prazos vêm sendo postergados. Normalmente eram prazos para adaptação à nova lei, mas que não terminam nunca. Porque a gente tem, Piotr, 5.565 municípios. Isso é um absurdo do ponto de vista da administração. Você tem municípios que têm 2 ruas. Então não dá para ser nem um bairro, hoje é um município. Isso não tem a menor capacidade de resolver o problema sanitário. Não tem. Então isso aí precisaria de uma intervenção do governo federal resolver para o prefeito, porque ele, como prefeito, não vai conseguir resolver. Então, a lei tentou criar alguns obstáculos para que os prefeitos respeitassem e aí
pudessem planejar e até buscar recursos, porque isso estava tudo atrelado. A ideia foi bem conceituada, quer dizer, quem não entregar o plano não tem dinheiro. Então obrigava o prefeito a fazer. Quando o prefeito não cumpre, o que ele faz? Em vez dele ir atrás de recursos, ele vai atrás da associação de prefeitos para lutar para postergar o prazo. Então os prefeitos se organizam muito mais para prorrogar os prazos do que para cumprir as normas. Então isso tem acontecido. Quando vai chegando perto do prazo, os prefeitos se mobilizam, vão em Brasília, cobram, pressionam a presidência da República, ganham mais do prazo. Isso aliado à completa falta de consciência de o que é saneamento básico completo da população inteira, quase, independentemente do nível socioeconômico, é a combinação perfeita para o problema persistir. É a combinação perfeita, porque o Trata Brasil nasceu com esse desafio, né? Porque para nós é muito claro, hoje o saneamento está na mão dos prefeitos, muito mais do que dos governadores, né? A lei deu a titularidade para os prefeitos. O prefeito, ele olha o eleitor, não só o prefeito, toda a cadeia política, mas o prefeito é o elo mais próximo. Então ele olha o que ele prometeu na campanha e o que o eleitor dele quer. Quando o eleitor não sinaliza saneamento como um item importante, já para ele já passa uma carta branca de que ele pode deixar isso para depois. Quer dizer, ele não prometeu e não está sendo cobrado. Então, ou ele faz porque ele acha que é importante, né, porque às vezes tem um conhecimento maior, tem uma noção de Estado melhor, ou ele deixa para depois, porque ele não é uma obra difícil na cabeça dele, é uma obra de engenharia, cara e demorada, que provavelmente ele não inaugurará no mandato dele. Isso já é um problema. Então, assim, não dá para chamar é invisível, é demorada, é técnica e precisa de dinheiro do governo federal. Então, são combinações que fazem com que um prefeito médio, de uma cidade média e pequena, deixe isso para depois. Não estou dizendo que não está avançando, está melhorando, os sinais são claros, mas eu estou falando de 20 anos. Hoje, Piotr, o melhor dos prazos que o governo federal vê, sendo muito otimista, são 20 anos. Você está falando de universalização. Exatamente, nós estamos falando de universalização que não é 100%. Porque eu ia perguntar, e as áreas de ocupação irregular que você tem problema judicial? Piotr, isso aí Aliás, até esse é o pior dos casos. É bom explicar, as pessoas acham que, às vezes, uma empresa pública de água, de esgoto, de energia, enfim, ou que presta um serviço público, não vai em determinada região, porque ela não pode, se a área é uma área de invasão que não foi legalizada, e não foi legalizada porque de repente é uma área de manancial, sim, ou porque tem algum risco, até para quem vai morar lá, como é próximo a uma encosta, essas coisas, você não pode levar nenhum serviço. Só que as pessoas continuam morando lá e continuam gerando esgoto, continuam gerando problema, lixo, por aí vai. É como se ela fosse invisível. Só que o lixo não é invisível, nem o lixo, nem o esgoto, nada. Não, isso você não vislumbra nenhuma solução para essas áreas. A universalização, se ocorresse amanhã, não seria de 100% do Brasil. Não é 100%. Isso é uma afronta semântica. Pois é, não é 100%. Se você olhar o Plano Nacional de Saneamento Básico, que a presidência publicou recentemente, os indicadores não chegam em 100%. E aí a ignorância, por exemplo, de parte da empresa, vou imaginar que eu consiga ali uma decisão judicial, ou que o prefeito, ou que o governador, ou que a autoridade pública tenha coragem de fazer o certo, que é remover essas pessoas dessa região, até porque elas correm risco morando Sim. lá e geram risco também para as outras pessoas. E que se imagine lá uma possibilidade de levá-las para algum outro lugar onde se tem alguma estrutura, uma estrutura mínima para poder viver. Se eu explicar isso hoje para a média da imprensa, ela não vai compreender, sobretudo a questão ambiental, essa questão de esgoto, é isso? Exatamente. Você acabou de me dizer que você tem problema, às vezes, com um repórter que ele pergunta... Mas muito, muito. É uma desinformação generalizada. Aí a gente fica num debate mentiroso, né? Porque a pessoa está debatendo uma coisa que não é real ainda. Ela não tem a dimensão do problema. Quando a gente explica que, nas estatísticas que a gente fala no Trata Brasil, que são as oficiais do país, essa população não consta lá dentro, as pessoas são invisíveis para as estatísticas de saneamento. Um exemplo, a Sabesp aqui, ela não considera nas suas estatísticas as pessoas que moram em área irregular. Então, eu não vou nem fazer a pergunta de quais são os bons exemplos estatísticos, porque eu preciso levar em conta essa questão de área irregular também. Levando-se em conta cidades, ali, creio que acho que a maior parte do Brasil sofre com isso.
Há bons exemplos que estão resolvendo o que é real e o que também estava invisível, mas que também está sendo trabalhado? Existem. Há lugares no Brasil que está dando certo? Existem. Aumentou-se essa lógica do saneamento por completo? Existem. Existem porque, às vezes, não só porque o prefeito tem uma visão melhor, mas são áreas que têm menos problemas. Então, se você pegar Uberlândia, por exemplo, Franca, Niterói, é uma cidade operada por sistema privado. O vice-prefeito hoje é o Axel Grael, que é da família, é um ambientalista, foi secretário. E qual a preocupação dele? Niterói está chegando muito perto dos 100%. E conversando com ele, ele falou, Edson, agora meu problema são as favelas, eu quero resolver o problema do saneamento nas favelas. Quer dizer, ele está preocupado com o 101%, né? Porque ele sabe que o 100% não expressa a realidade do município. Então ele está preocupado em buscar resoluções para essas outras áreas. Então existem casos, sim, Limeira está fazendo esse trabalho, Campo Grande está fazendo esse trabalho. Então existem algumas cidades que estão preocupadas em resolver o problema, por quê? Se ela está chegando perto dos 100%, vai sobrando os pepinos. Claro. As partes mais difíceis. Às vezes eu explico isso para jornalista também. Falo, mas minha cidade estacionou em 95%. Eu falo, porque agora é o mais custoso. Às vezes você fazer 1%, que falta 2%, é mais caro do que você para fazer 10%. Porque são as áreas mais distantes, é topo de morro, é favela, é não sei o quê, não sei o quê. São as áreas mais complicadas. Deixa eu entrar nesse assunto técnico agora. Tecnologia existe, independentemente de relevo, de localização geográfica da cidade. Não há problema de tecnologia. Em algum momento alguém ia dar essa desculpa, né? Não acontece aqui por causa do Não é verdade. Não Quando a pessoa... É muito comum um jornalista me perguntar assim, o que de novo, quais as novas tecnologias que vão ajudar o Brasil a sair dessa situação? Eu falo, os romanos resolveram essa situação. Então, já faz algum tempo, então. Pois é. Não é um problema de tecnologia. Lógico, Piotr. Tecnologia sempre é bem-vinda, sempre é necessária. Por quê? Porque as coisas não são estanques. Por exemplo, a água que a Sabesp ou qualquer empresa capta para a população, ela não é igual a 50 anos atrás. Hoje você tem Viagra, você tem hormônio, você tem fármacos de tudo que é tipo, você tem... Que estão presentes na urina, estão presentes na urina, que estão na água. Então os desafios, eles vão aumentando. E as tecnologias vêm para ajudar a resolver esses problemas. Aliás, essa nova poluição chama-se poluentes emergentes, é esse o nome? Exatamente, são os novos poluentes, né? Agora, isso sim, existem sistemas mais sofisticados de filtração, de desinfecção, existem membranas de ultrafiltração, dessalinização, existem várias tecnologias que vêm chegando para se agregar. Agora, uma cidade que não tem saneamento, alegar que não fez porque não identificou ainda uma tecnologia, é chamar a gente de burro, né? Não é possível. Quer dizer, hoje se tiver um sisteminha que colete o esgoto, leva para uma estaçãozinha simples de tratamento de esgoto, vai ser 1000 vezes melhor do que existe hoje. Deixa eu lhe perguntar, até porque as pessoas talvez achem que o começo disso venha com essa crise de água que parte do país passa, talvez a parte mais populosa, não estamos falando do Sudeste. As pessoas vão começar a compreender que água é um negócio sério, que até hoje você tinha isso em abundância, nunca faltava. De alguma forma os rios ainda não estavam tão poluídos, então você tinha tempo para poluir, o que é um absurdo pensar dessa maneira, mas enfim, levando-se em conta a lógica de pensamento da média brasileira. Agora que a água começou a faltar, que a água está, apesar do tratamento, da garantia da empresa de tratamento, que a água está potável, mas ela tem gosto, enfim, as pessoas vão começar a compreender isso aí. Você foca a sua esperança nisso? Eu espero que sim. É a minha esperança. Quando eu falo para... Porque é um ingrediente novo agora, sem dúvida. O que eu falo, se eu pudesse tirar um ponto positivo de toda essa crise, é isso. O cidadão entender que a água era finita. Porque eu, por exemplo, tenho 50 anos. Eu nasci com água na torneira e tenho água na torneira até hoje. Então, para mim, a água nunca foi um problema. Que problema você tem de água? Você abre a torneira, você tem água. Entendeu? Então, você não associa a água da torneira com o rio poluído. A população não associava. E o esgoto? O que tem a ver com a água? As pessoas não compreendem que a água é uma só. Parece que tem uma água que é água pura e tem uma água que é esgoto. É a mesma água, não tem duas águas. Às vezes, até para jornalista, eu falo, gente, só existe uma água. A água que eu bebo, 5 minutos depois, ela vira esgoto. É a mesma água que vai ser usada por outra cidade para ser consumida. Até
É engraçado essa discussão de água de reuso que está sendo feita hoje. Quer dizer, na verdade, isso é uma outra coisa que a crise vai ter que estar ajudando a explicar. Quando eu jogo um esgoto no rio e a cidade depois coleta essa água do rio para beber, é água de reuso. Já é uma água de reuso. Quando eu faço uma estação de tratamento, jogo aquela água num reservatório e a pessoa pega essa água para beber, é água de reuso. O que a gente não aceita, e é muito complicado para a cabeça da gente aceitar, é que você está usando água do esgoto para beber. Então, essas formas de ver a coisa é que complicam. Mas a crise está mostrando o seguinte, é preciso, essa água do esgoto é necessária e urgente. Então, nós vamos ter que mudar tudo, toda a forma de educação da água. Pouca gente vem falando nisso, Piotr, eu tenho batido muito nessa tecla. A gente precisa começar a explicar a água na escola. Não adianta, hoje tudo bem, precisa rezar para chover, bater bumbo, pensar em usinas de reuso, transpor bacias, trazer água de lá do Vale do Ribeira, tudo isso é necessário. Mas a gente só vai construir um cidadão consciente se começar a fazer isso na escola. A educação não é chavão, não. A educação para a parte sanitária ela é fundamental. E a gente resumiu a educação ambiental à reciclagem de lixo. Qualquer escolinha que fale assim, eu faço educação ambiental, quando você for lá ver, é ensinar a criança a separar plástico de papel, de lata, e depois vem a companhia de lixo e joga tudo junto no mesmo aterro. Isso. Então, a gente precisa mudar o conceito desde pequeno. A gente tem que aprender que a água é um... Ó, Piotr, vamos para a escola. O professor fala assim, planeta é o planeta água. Isso. O Brasil é riquíssimo em água. O Brasil tem 16% de toda a água doce do mundo. Nós temos... Água é um problema? O mapa hidrográfico é imenso. Pois é, São Paulo é abastecido por centenas de rios e riachos e tal. Não é verdade. Piotr, São Paulo, a grande São Paulo, se a gente analisar volume de água armazenada por habitante, é mais seco que o semiárido. Por que a gente nunca percebeu isso? Porque havia um regime de chuvas que compensava isso. Uma série de reservatórios que enchem no verão, esvaziam no inverno, é uma caixa d'água que entra e sai, no momento que você não teve entrada. Então hoje os especialistas sabem desse problema há muito tempo. Se acreditou num planejamento que historicamente deu certo, não havia um plano B, um planejamento para... E se não chover? Aí depois a gente pensa. O cidadão, você deu vários exemplos aí, independentemente eu vou insistir no ponto da classe social, da formação da estrutura socioeconômica, da formação escolar, falhou no trato dele com água, na falta de compreensão de que esgoto precisa ser tratado, achando que a praia normalmente é suja mesmo, ela não é suja, ela foi inundada de esgoto, se é que eu posso usar a expressão. Agora, eu não gosto muito de separar pessoas e Estado, porque o Estado é feito de gente. Sim. Agora, do ponto de vista apenas legal, o Estado brasileiro é ausente ainda? A prova é cabal, mas está ausente ainda na questão do saneamento? A discussão é longa demais, pouco técnica, pouco empenhada por parte do agente público? Está melhorando, Piotr. Eu digo que está melhorando porque hoje, se a gente olhar para trás, 2007 para trás, aí era o fim do mundo. Quer dizer, não tinha nada, né? Nenhuma empresa privada teria a menor segurança para entrar num setor desse. Eu digo setor privado apenas para justificar que o setor privado não entra para perder. Então, a lógica do setor privado é diferente. Quer dizer, ele só passou a entrar no saneamento quando as regras mínimas foram colocadas. E isso é uma coisa positiva do governo Lula que a gente tem que admitir. Ele criou o Ministério das Cidades, fez uma secretaria só para o saneamento, aprovou-se a lei, quer dizer, criou as bases mínimas para o saneamento. Então, isso foi feito. O PAC, com todos os problemas, que tem problema pra caramba, que a gente acompanha lá no Trata Brasil, ele é uma fonte muito importante para o saneamento, sem dúvida que é. Começou errado, tem muita burocracia, mas ele é muito importante. Então eu diria o seguinte, o governo federal está tentando fazer alguma coisa, garantindo recursos e apoiando as prefeituras. Agora, esse nível de importância, se a gente ir para governadores e prefeitos, é muito pior. Ou seja, a preocupação que o governo federal teve em melhorar não foi acompanhada por governadores e prefeitos. Mas o caso específico de São Paulo, por exemplo, vamos falar da região metropolitana, porque não dá para pensar São Paulo sozinha. A Sabesp tem um trabalho, mas ela trata
da cidade de São Paulo. Guarulhos fica antes no Rio Tietê e tinha um problema de saneamento muito pior do que a média paulistana, a média da cidade. Isso é um problema do Estado, porque a empresa é municipal, né? Você acabou de dizer que saneamento é um serviço que normalmente é municipal. Como é que eu intervenho num processo como esse? Eu posso ter 100% na cidade de São Paulo e eu vou ter o Rio Tietê sujo ainda porque Guarulhos joga muito esgoto ainda no rio. A lei é assim, a lei deixa ao prefeito a opção sobre o saneamento. Então, você é prefeito de uma cidade, você pode ter a sua empresa municipal, caso de Guarulhos, é uma empresa municipal. Você pode conceder o serviço para uma empresa estadual, caso de São Paulo concede à Sabesp o serviço. Ou você pode fazer igual a Limeira, por exemplo, que concedeu para uma empresa privada. Então o prefeito tem as possibilidades todas na mão. Guarulhos tem um ritmo próprio dele. Por quê? Porque é uma empresa municipal, o titular é o prefeito, ele segue no ritmo dele. São Paulo vai no ritmo que acertou com a Sabesp. Quando concedeu o serviço, existe um planejamento acertado. Bom, você vai prestar o serviço? Então nós vamos resolver isso em tanto tempo, com tanto recurso e tal. Metas e indicadores. Isso, quando não é conectado numa região metropolitana, você não consegue ver os rios despoluídos, porque os ritmos são muito diferentes. E o cidadão é o mesmo. Se ele mora em São Paulo, mora em Guarulhos... Esse é o papel do governador. O principal papel do governador é a articulação política para que os municípios caminhem mais. Mas tem poder executivo sobre a cidade? Não tem poder executivo, não. O governador não tem poder executivo, mas ele tem um poder político. Não quero dizer que ele vai fazer acordo político, mas a função dele é tentar fazer com que esses municípios caminhem no mesmo ritmo da empresa do Estado. Mas se o município tem autonomia, o governador tem poder relativo. Não, ele não tem poder. Não tem poder. Ele não pode intervir em Guarulhos e falar, não, vai andar mais rápido. Ele não tem esse poder. Não está na hora de ter, você usou uma expressão que eu ia usar na pergunta, não está na hora de ter poder de intervenção se o saneamento básico é um bem público de todos, independentemente se o cidadão veio, por exemplo, do Amazonas e está morando em São Paulo, eu preciso de saneamento no Amazonas e aqui em São Paulo. Se eles transitam ou não transitam, não, essa questão não deveria passar por intervenção e, no caso, com metas federais, ou seja, o país precisa melhorar isso. Claro, objetivos, olhando para o local, cada local tem sua especificidade. Mas não está na hora de ter algum poder de intervenção? E o governo federal tem, né, Piotr? Porque é quem libera o dinheiro, né? Na verdade, o que não existe é atrelar esses recursos com o cumprimento de metas. Mas então só teve metade, o governo federal só fez metade do serviço. Sim, tem muita coisa para fazer, não quero dizer que ele fez tudo não, longe disso, tem muita coisa para fazer. Uma das coisas que a gente vem insistindo é que o governo federal atrele os recursos ao cumprimento de metas. Ainda não está atrelado? Não é atrelado, não é atrelado. Então, por exemplo, tem obras do PAC há 8 anos que não terminaram. Edson, eu disse isso no começo da entrevista, vou pedir para você fazer agora, até porque vim exatamente do Instituto Trata Brasil esse conceito. Saneamento só existe quando tem água, coleta e tratamento, é isso? Exatamente, é o mínimo. Não existe saneamento só pela metade? Não existe, não existe o ciclo completo, a gente só vai melhorar esse país do ponto de vista sanitário quando todos entenderem que não basta só levar água, muitas vezes por causa do voto. A gente precisa levar água, tirar o esgoto, tratar o esgoto e devolver a água. Água é uma só. Água é uma só e é finita. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, conversou conosco nessa série de pensadores brasileiros sobre os vários problemas e soluções para o país.